Quantas vezes você já pediu a Deus mudanças na sua vida, mas fugiu quando elas começaram a acontecer? Ou não soube esperar o tempo delas acontecerem, né? Porque é o que mais acontece, por acreditar que levaria um tempo demais para elas se concretizarem. Ou pior, quantas vezes você não suportou o processo necessário para que essas mudanças, enfim, acontecessem? Sabe por que isso acontece? Por conta do conforto da dor conhecida. Sim, conforto da dor conhecida. Até mesmo na dor, a nossa zona de conforto encontra refúgio. Muitas vezes é mais fácil ficar lá, na dor, no sofrimento, na angústia, do que dar o passo necessário para o novo, pois o novo sempre vai exigir de nós coragem. O novo vai exigir de nós encarar os nossos monstros que temos, sair do lugar, sair da certeza. Mesmo que a certeza que a gente esteja vivenciando seja algo ruim. Mas a gente ainda prefere ficar nessa certeza, nesse ruim, do que ter coragem de encarar o novo e o processo para chegar neste novo. Todo trajeto novo traz confrontos novos, mas para chegar ao destino, você tem que ter coragem para encarar aquilo que te enclausurava no velho. E você tem essa coragem? E quando a mudança que queremos é a famosa reforma íntima ou a transformação interna? Gente, é necessário ainda mais coragem, porque mudar é para os fortes. Pois para mudar o externo, a primeira coisa que devemos fazer de fato, é mudar o interno. E mudar o interno é mudar a forma como vemos a vida e nos portamos diante da vida. Sem isso, não há mudança verdadeira. Já dizia Jesus, né? Se eu não me engano, no livro de Mateus fala isso. Não se põe vinho novo em odres velhos. A mudança, ela exige estrutura nova, mente nova, disposição nova. E para que tudo isso aconteça, temos que ressignificar antigas crenças e bloqueios. E para isso é necessário tempo e coragem. Muita coragem, gente. Eu, durante a minha vida, sempre busquei por autoconhecimento e curas. Eu sempre senti que precisava disso, sabe? Meio problemática demais. E mesmo sem entender o que seria exatamente essa cura, sem compreender a dimensão e profundidade dessa palavra cura. E recentemente eu fiz uma limpeza no meu computador e eu encontrei arquivos meus de anos atrás que eu nem lembrava, com escritas de meditação, reflexões que eu fazia, autoafirmações, caderno de desejos. Eu sempre fui pouco dessa linha. Mas é engraçado que ao olhar para aqueles arquivos, eu vi que eu sempre tive o mesmo propósito de transformação. Mas eu queria caminhos que nada mais refletem quem eu sou hoje e o que eu quero hoje. Mas ao olhar aqueles arquivos, me dei conta de que sempre, desde criança, eu sempre busquei por esse novo, por esse autoconhecimento, por essa cura, mas eu me frustrava quando no decorrer do tempo nada mudava. Mas em quanto tempo eu me frustrava? Pouquíssimo tempo. Sequer eu esperava um mês e vendo que nada mudava, o que eu fazia? Eu parava absolutamente tudo. E nunca me perguntei até então o porquê que as coisas não mudavam na minha vida.
A técnica será que estava errada? Então vamos mudar de técnica. A religião que eu frequentava estava errada? Então bora mudar de religião. Já fui em várias. E eu não entendia o porquê de fato nada mudava na minha vida, comigo, ao meu redor. Nada mudava, às vezes até piorava. A resposta hoje eu sei. É que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque para que o novo habitasse em mim, eu tinha que deixar de lado sentimentos e pensamentos velhos que existiam em mim. Mas isso exigia, além da coragem que vou falar neste vídeo infinitas vezes, tenham paciência, exigiam ainda constância, disciplina e também paciência, gente, paciência. O que é isso, né? Bom, vamos encerrar o vídeo. Foi bom falar com vocês. O que é isso? Paciência. Bom, e por conta disso eu largava tudo após semanas sem resultados. Não era muito tempo, não. Eram questões de semanas. Já era o suficiente para eu largar tudo porque o que eu estava fazendo não estava dando certo. Sabe, olha, gente, falar em semanas, eu acho que eu tô sendo generosa, viu? Às vezes 3 semanas eu já me questionava. Ai, gente, será que tá certo? Não deu resultado ainda. Por que não deu, né? Em 3 semanas, olha, que dedicação. Bom, veja, quanto tempo eu fiquei sem gravar um novo vídeo? Eu desisti? Gente, eu admito que a vergonha de gravar os vídeos continua bem firme. Eu ainda acho, sabe, que publicar esses vídeos é pagar mico, mas não foi por isso que eu fiquei esse tempo sem gravar vídeos, mas sim porque ainda me faltam constância e disciplina. Eu ainda permito que o cansaço físico e mental sejam empecilhos para que eu não dê continuidade ao que eu começo. Enfim, eu sou ainda falha. Eu tenho ainda que modificar esse odre, esse vaso, sabe? Para poder receber coisas novas em mim. E eu lembrei agora de um filme, bom, se não me falha a memória, TDAH aqui reinando. Então, ó, gente, me perdoem se eu errar a referência. Eu lembro que eu acho que foi no filme do Chico Xavier, em que ele perguntou aos seus mentores o que ele precisava para desempenhar a sua missão. E os mentores responderam a ele: disciplina e depois disciplina e depois disciplina. E agora eu pergunto, se eu tivesse mantido a disciplina, a constância, a paciência com o processo e comigo, naqueles arquivos de anos atrás, em que eu já tentava a minha transformação como pessoa, será que depois de um ano eu ainda seria a mesma? Como diz o tema deste vídeo, não tenha medo de mudar. Tenha medo de daqui um ano ainda estar reclamando dos mesmos problemas de hoje. Bom, passaram-se anos daqueles escritos que eu encontrei e eu ainda estava reclamando dos mesmos problemas. Por quê? Porque eu não tive a disciplina necessária para que o processo de transformação se restabelecesse de verdade em mim. Então era mais fácil largar tudo, começar um novo método, novas técnicas, novas abordagens, procurar um novo lugar, novos mentores, novas linhas, nova religião, novo relacionamento, sempre novo, sair do país, sair do planeta, se for necessário, procurar sempre no externo, enquanto o segredo o tempo todo estava aqui, ó, dentro de mim. E somente no último ano eu tive o verdadeiro conhecimento da dimensão da palavra cura. E foi através de Jesus, não o Jesus da igreja, da religião, aquele Jesus que eles colocam, mas sim o Jesus do amor, da transformação e do perdão. Certa vez
Eu, na pressa de ver mudanças tangíveis, eu, numa conversa com Jesus, porque eu converso com Jesus, gente, eu me orgulho de dizer isso, que eu não estava conseguindo. E como resposta, aquela minha vozinha me disse: descansa. Em uma semana quer ver tudo diferente? Aguarde até 1 ano, 3 anos, 7 anos. O tempo que for necessário. O processo ele leva tempo, mas para chegar ao fim, temos que começar hoje. Temos que começar agora. Cientes de que teremos altos e baixos nesse processo, sabe? Mas com Jesus, com Jesus é impossível não mudar. Jesus é transformação por excelência. Não importa quem você seja hoje, não importa como está a sua vida hoje. Jesus, ele pode transformar. Jesus, ele transforma, mas tem que abrir mão de quem você é. A gente tem que renunciar quem a gente é hoje. É o famoso, deixa tudo e me segue. Queremos ter a plenitude de uma vida com Jesus, uma vida espiritualizada, mas não queremos renunciar a nada, não é mesmo? Gente, aprender sobre Cristo, querer ser como Ele, não em relação aos poderes espirituais que Ele tinha, mas sim em relação ao seu amor incondicional, o seu olhar humanitário sobre o mundo. Mas para que isso ocorra, antes tem que retirar de si todas as suas sombras, todos os seus bloqueios, todos os seus medos. E isso dói. Já dizia Carl Jung, não há despertar de consciência sem dor. Esse é um processo dolorido. Porque a espiritualidade não é anestesia, como muitos pensam. A verdadeira espiritualidade é revolução. É olhar para trás e não mais se ver na pessoa que você era. Não mais se ver em suas atitudes, nos seus vestimentos, nas suas palavras, no seu pensar, no seu sonhar, no seu querer. Não mais se ver em seus medos. E a verdadeira oração não é apenas pedir consolo, mas sim pedir coragem para que essa mudança se opere em sua vida. Mesmo sabendo que ao pedir isso, todos os seus monstros passarão a te atacar diariamente. Todas as suas feridas que você sempre quis esconder serão expostas. Tudo voltará a sangrar. Castigo? Não. Apenas a vida te mostrando que para que a cura ocorra, é necessário limpar tudo. É necessário abrir o caminho para o novo. É necessário limpar o odre para que novos vinhos sejam despejados. E não estou aqui querendo assustar e nem dizer que só haverá cura quando revisitarmos todo o nosso passado. Nada disso. Eu sou do time do olha para frente. Deixa o passado para trás, não reviva as dores. A questão nunca estará no passado, mas sim naquilo que você ainda carrega em si, daquele passado. Mas pensa um pouco comigo. Se você quer paz na sua vida, você precisa antes olhar para o seu comportamento e enxergar onde você continua alimentando brigas internas, como orgulho, birrinhas, provocações, competição vã. Se você quer prosperidade, você precisa antes olhar para os seus medos e analisar quais hábitos de escassez você tem, quais as suas crenças que te limitam. Se você quer um amor saudável, antes de tudo,
você precisa se olhar no espelho e se declarar para você mesma, literalmente. Olhe no espelho e diga: eu te amo. Gente, você consegue fazer isso? Você tem autoestima o suficiente para isso? Para se olhar no espelho e dizer do fundo de sua alma: eu te amo. Mas olhando em seus olhos. Gente, para fazer isso, antes você tem que se perdoar por coisas que você sabe que de fato errou. E principalmente por culpas que nunca foram suas. Vocês conseguem, com esses exemplos, entender toda a complexidade que é uma transformação interior? Porque isso dói. Porque não será de um passe de mágica e tampouco será sobre o outro. É tudo sobre você mesma. É limpar crenças e ações de uma vida toda, ou melhor, de várias vidas que ainda estão arraigadas em você. A transformação envolve uma série de ações, revisões, nova mentalidade. É olhar para o seu eu hoje e dizer: eu te aceito, mas posso ser alguém melhor. É olhar para as feridas e não mais apontar culpados por elas, mas sim ter a certeza de que o perdão irá fechá-las. É no mundo de julgamentos e dedos apontados, perdoar. E perdoar é para os corajosos, sabe? E eu não falo aqui em perdoar no sentido de voltar a conviver, mas sim cortar o elo que te liga, aquilo que um dia te causou dor, sabe? Perdoar não significa conviver, significa simplesmente não se unir energeticamente àquilo que te causou dor, aquilo que te magoou, aquilo que te ofendeu. Isso é o perdão. É não se ligar energeticamente. Isso não significa necessariamente convívio com quem te feriu, com quem quis te prejudicar. Sabe, o que eu percebo hoje é que as pessoas querem a cura das dores, somente isso. Elas não querem a cura das feridas, elas querem a cura das dores. Elas querem a cura da angústia e não a verdadeira paz. Elas querem alívio e não transformação. E alívio e transformação são coisas totalmente diferentes. O alívio é algo momentâneo, é o famoso jogar a sujeira para debaixo do tapete. Estou me sentindo sozinho. Bora arrumar alguém. Bora namorar. Bora arrumar uma muleta emocional. Afinal, o meu vazio é tão grande que eu preciso preencher com pessoas, uma vez que não tenho coragem de olhar para dentro de mim. Então eu me contento com o superficial porque o profundo me assusta, porque é no profundo que vou encontrar partes de mim que eu mascaro para os outros e não tenho coragem de olhar de frente. Já a verdadeira transformação, ela não é superficial. Ela exige renúncias, constância e entrega diária a Deus. Renunciar de quê? São tantas renúncias. Uma delas é renunciar a ter razão sobre tudo e todos. Renunciar àquela roupa, renunciar àquela resposta mais grosseira, renunciar às festas e badalações cheias de pessoas que falam sobre o nada ou falam sobre os outros, inferiorizando alguém. Constância, constância é o meu desafio. É fazer o que tem que ser feito, mesmo que o dia tenha amanhecido nublado. Mesmo que a alma esteja em seus dias nublados. Porque sim, somos humanos. Então teremos esses dias, até o último dia
da nossa existência terrena. E é entregar, essa entrega diária a Deus, é deixar a Deus tudo, absolutamente tudo. Consegue fazer isso? Ter Deus como seu melhor amigo, ter Jesus como seu melhor amigo, porque Ele é o seu melhor amigo. É chegar em Jesus e dizer: Jesus, eu te entrego hoje a minha tristeza. Jesus, eu te entrego hoje a vontade que estou de estrangular aquela pessoa. Olha seu Jesus. Jesus, eu te entrego hoje a minha procrastinação. Jesus, eu sou toda sua. Apenas me ensine a ser como você. Quantos pedem isso em suas orações? Acho que eu já falei isso em outros vídeos, eu vou falar de novo. Quantos pedem isso em suas orações? Jesus, me ensine a ser como você. Mas é mais fácil falar: gente, Jesus é evoluído demais. Eu não vou ser como ele não, né? E continuar errando e justificando nas suas falhas, em suas limitações humanas, não é mesmo? Mas Jesus veio à Terra como humano e disse que vamos poder tanto como Ele. Mas para isso, temos que aprender a ser como eles. Temos que aprender a amar e viver o amor verdadeiro, assim como Jesus fez. Aí estava o poder de Jesus. E você está disposto a isso? É difícil, né? E quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse tema, para poder discorrer nesse vídeo, eu passei a me perguntar: por que temos tanta resistência à mudança? Tanta resistência ao novo? Na verdade, talvez não seja nem medo, mas sim apego. É um apego ao controle, é um apego à zona de conforto, à identidade de vítima que temos. Às vezes percebo isso nas redes sociais. As pessoas gostam de se colocar como vítima, sabe? É legal, parece, como alguém que precisa ser resgatado das traições e incompreensões do mundo. E quando eu falo de uma mudança mais a nível espiritual, parece que esse apego é ainda mais forte. Primeiro, porque um passo na evolução espiritual começa com largar mão do controle. É deixar literalmente a sua vida ser guiada por Deus. E para isso, bye bye controle. É literalmente dizer: não sei mais para onde estou sendo conduzida. Mas sei que Deus está no comando. Então está tudo certo. É difícil fazer isso, gente. Não é fácil, não. Sabe, num mundo dominado pelo ego, deixar tudo nas mãos de Deus é um grande desafio. E outra coisa que fere bastante essa caminhada espiritual é deixar a identidade de vítima para trás. Entender a espiritualidade, entender as leis universais, é entender que de vítima não temos absolutamente nada. E é entender também, e é aí que muita gente foge totalmente dessa jornada e desiste, e entender que ninguém irá te resgatar. É tudo sobre você e tudo depende de você. Nascemos sozinhos e partiremos sozinhos. Nada material é real. Nenhuma pessoa que passa conosco em nossa jornada partirá com a gente. A única coisa que levaremos sempre com a gente é, de fato, o que tem valor espiritual. São os nossos sentimentos, aprendizados, emoções que compartilhamos e que deixamos também a sensação nas pessoas. O resto fica. O resto fica tudo aqui na Terra, não vai com a gente. Mas nos apegamos ao que vai ficar, ao que não nos acrescenta nada. Nos apegamos às dores, às ilusões,
nos apegamos até mesmo ao que é ruim e lamentamos o destino depois, colocamos a culpa nos obsessores. E daqui a um ano estamos reclamando das mesmas coisas, simplesmente porque não demos o passo necessário para mudar e não nos mantivemos nesses passos. Desistimos no meio do caminho, desistimos no primeiro empecilho. Reclamar dos mesmos problemas sempre é uma forma de idolatria ao passado. Tenha sempre essa frase em sua cabeça. Mas Cristo sempre nos chama para ser um novo homem, sabe? Pois não se coloca um novo vinho em odres velhos. A verdadeira transformação consiste em colocar o Espírito Santo no centro de cada decisão nova. Nossa, e aqui eu falo em Cristo, Jesus, sabe? Eu não tenho religião, mas eu falo muito em Jesus, em Espírito Santo, porque é o que eu acredito, mas cada um coloca dentro de suas crenças aquilo que te dá o suporte, que te leva a uma evolução, sabe? Coloca essa divindade em cada decisão nossa. O Espírito Santo, ele sempre vai decidir baseado no amor. Ele vai abaixar a cabeça sempre? Não. Às vezes é necessário estabelecer limites, até mesmo se defender. Às vezes é necessário ser incisivo diante de algumas situações, como Cristo foi muitas vezes. Cristo era autoridade e não submissão. O problema é que as pessoas confundem autoridade com violência. E isso faz com que haja esse desvirtuamento em relação a algumas condutas que devemos ter. Mas querer ser como Cristo, que é a maior transformação que podemos dar em nossas vidas, exige disciplina, exige renunciar, como já falado aqui em outro momento. Agora, você pode se perguntar, como assim colocar o Espírito Santo no centro de nossas decisões? Eu vou dar alguns exemplos bem simples de falar, não tanto de fazer. Se você tem um padrão de relacionamentos tóxicos, peça a Deus clareza e coragem para se afastar dessas pessoas e aprender a esperar nele. Consegue fazer isso? Ou a sua dependência emocional, a sua falta de você mesma não permite fazer isso? Peça a Deus te libertar dessa situação. Se tem compulsão por compras ou comida, peça a Jesus para te ensinar a ter domínio próprio. Se vive preso a mágoas, peça um novo olhar sobre essa história. Como Jesus veria essa história? Sabe? Peça para Jesus te ensinar a perdoar. Perceba que são mudanças internas, mudança de conduta, mudança de vibração. Será de uma hora para outra que essas mudanças vão se concretizar? Não, isso leva tempo. Quanto tempo? Depende de cada pessoa, depende de cada sujeira que precisa ser retirada da nossa alma, de quantas e do poder de cada sombra que carregamos em nós. Mas se começarmos hoje, se começarmos agora, daqui a um ano, como estaremos? E quando somos guiados por Jesus, não haverá milagres, mas sim processo. E processos têm altos e baixos, gente. Processos têm lágrimas. E se não enfrentarmos tudo isso, daqui a um ano, estaremos reclamando das mesmas coisas. Então, para não cometer esse grande erro e fazer jus à oportunidade divina de estarmos encarnados, que tal fazer um planejamento com Deus?
Olha, eu vou propor algo bem prático. Faça um diário espiritual hoje com 3 das suas principais reclamações. Ó, 3. Só 3, gente, para começar, só 3. Não é para preencher todo o caderno de reclamação e problema, não, tá? Vamos com calma. Só 3. Tudo bem? Ó, 3. Ó. Tá bom? Então, ó. Ore sobre cada uma dessas reclamações, pedindo qual mudança interior Deus espera de você em relação a cada ponto. Sim, mudanças em você. Não é para chorar em cima do caderno, estilo vítima, tá, gente? Oh, Deus, pelo amor de Deus, resolva tudo isso. Não, gente, não é esse o propósito, tá? É para que Deus te mostre o que você precisa fazer ou mudar para resolver aqueles problemas que você colocou. Porque Deus não resolve problemas, não. Deus te dá forças e mostra o caminho, tá? Entendeu? Então você tem que se manter firme neste processo para resolver isso. Porque quem vai resolver é você, tá bom? Deus não resolve, não. Deus te mostra como resolver, tá? Então, escreva sobre cada reclamação. Escreva assim: se eu não mudar isso em mim, daqui 1 ano eu estarei. E complete a frase. E depois você faz o segundo tópico. Se eu mudar, se eu fizer dessa outra forma, daqui 1 ano eu estarei. Preencha isso. Vai fazendo isso através das orações, vai sentindo, tá? E preencha esses 2 campos. Se eu não mudar nada, como que vai ser? Mas se eu mudar alguma coisinha, como estará daqui 1 ano? Vou dar um exemplo. Se eu não começar a estudar, sei lá, para um concurso, daqui 1 ano eu vou estar no mesmo trabalho, ganhando o mesmo. Mas se eu começar a estudar, daqui 1 ano eu posso já ter garantido aquela vaga. Ou, ao menos, estou acertando mais nos simulados. Eu estou mais perto. Você vê como a sua mudança de atitude gera um resultado? Ou, se eu não me tornar uma pessoa mais flexível nos meus relacionamentos, daqui 1 ano eu continuarei encalhada. Acontece. Mas, se eu mudar aquela característica em mim, a minha sorte pode mudar. E muda, viu, gente? Olha, vai por mim, hein? Eu sei do que eu tô falando. Encerro o assunto. Não falo mais nada além disso. E lembre-se sempre de uma coisa. Jesus não muda o mundo à nossa volta antes de mudar o nosso interior. Jesus não nos chama para ficar reclamando. Ele nos chama para levantar, andar, perdoar, mudar, enfim, vencer. Mas para vencer, temos que começar hoje, agora. E persistir até conseguir. O caminho é de altos e baixos, não esqueça disso, mas persista. Mudar exige constância. Sem constância, não queremos mudanças, mas apenas uma trégua da dor. Um anestésico que tapeia a verdadeira causa. Estamos em novembro de 2025. Bora anotar esta data para daqui 1 ano. Verificar se estamos ou não reclamando das mesmas coisas? Fica a reflexão. Muita paz a todos, gente, e até a próxima.